Bom dia, senhoras e senhores, mais um Produção Profissa. Hoje é edição especial, cara de sono de quem não dormiu direito. Ê! Tô péssima hoje, tô morrendo de sono. Dormi muito pouco, dormi muito mal. Não sei bem por quê, fiquei acordando de noite. Então vocês vão ter que engolir essa cara de sono hoje, tá? E hoje, só lembrando, pela ordem. O projeto Produção Profissa ele acontece todos os dias, às 8 horas da manhã. E eu, que sou Carla Navarro, produtora, falo sobre produção cultural ou sobre coisas que vão te ajudar nesse universo da produção cultural. Eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos, então eu sei que eu posso lhe ajudar e o meu objetivo é ajudar você a viver de produção cultural, que é o que acontece com essa pessoa. Todos os boletos da minha casa são pagos por dinheiro que eu ganho em produção cultural, então isso é possível, tá bom? É possível sim realizar esse sonho. Gente, eu tô com muita cara de sono, tá ótimo. Eu tô quase dormindo, tá? Se eu cochilar aqui, vocês me acordam, por favor. E então todo dia eu apareço aqui, depois essa live fica salva e vocês podem acessar nas minhas redes sociais, tá? Então, né, segue o perfil no Instagram, no Facebook, vai lá no YouTube, né? E se inscreve no canal, ativa o sininho, tal, para você ficar sempre por dentro do que está acontecendo no mundo da produção cultural e também para você não deixar escapar nenhuma dica massa para você saber viver de produção cultural, beleza? Então, todos os dias eu trago um tema, normalmente esse tema ele aparece na minha vida assim ao longo da semana, ou ou é alguma pergunta que eu respondo de alguém. Então, se você quer ajudar a fazer esse conteúdo, você, por favor, mande perguntas, ou mande um tema, ou diga, Carlinha, eu queria ouvir falar sobre tal coisa. Muito importante para mim, porque eu vou falar sobre exatamente o que você quer. E eu quero falar sobre o que você quer ouvir falar, certo? Vamos lá, o tema de hoje me ocorreu. Ontem eu tive uma reunião muito legal com um grupo de teatro e esse tema me ocorreu nessa reunião. Por quê? Porque a gente conversou muito sobre o que era o espetáculo, sobre a filosofia do espetáculo, sobre as viagens dos artistas do espetáculo, porque é assim que acontece na nossa vida, né? Primeiro vem essa tempestade de ideias lindas e depois eu sou obrigada, você é produtor cultural, é obrigado a chamar as pessoas para a vida real. E a vida real diz pra gente que a gente precisa procurar um patrocinador, procurar um edital que apoie esse projeto, encontrar os caminhos para fazer com que aquilo seja viável. E para isso eu precisei falar para as pessoas assim, olha, vamos ver quantas pessoas tem no elenco. Ah, tem objeto grande de cena, então a gente vai precisar de transporte toda vez que for levar. E a gente foi juntando os custos de tudo isso para a gente entender quanto é que custava botar esse negócio para rodar, entendeu? E, bem, na minha cabeça é o seguinte, eu sempre falo das coisas românticas, lindas e maravilhosas desse universo da arte, mas eu sempre me preocupo também em pegar o pezinho do artista e botar no chão para que ele consiga entender qual é, assim, o que acontece no mundo real. E para eu fazer isso, eu sempre penso em números. Para eu fazer isso, eu sempre penso numa planilha, num orçamento, né? Bom dia, Fábio, bem-vindo! Hoje eu estou conversando sobre números. É sobre isso que eu vou falar hoje, minha gente. Vou falar sobre qual é a necessidade que um produtor tem de entender de números, planilhas, orçamentos, né? E se você que odeia números, ou se você que odeia orçamentos, odeia planilhas, será que você pode trabalhar com produção cultural? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu já fico pensando assim, que quando eu digo é sobre isso que eu vou falar hoje, aí roda uma vinheta, né? Vou fazer isso, tá? Depois. Agora não. Tem muita coisa pra fazer. Tô com sono. Então, vamos lá. Vamos primeiro conceituar o que é orçamento, o que é planilha, né? E como é que isso funciona no universo da produção cultural. Bem, orçamento
é o levantamento de tudo que você vai gastar nessa ação cultural, beleza? Então, você vai gastar, digamos, eu tenho... deixa eu pensar aqui qual é o exemplo que eu vou dar hoje. Eu tenho uma banda com 5 pessoas, tá? Então, eu vou gastar para pagar os músicos, eu preciso pagar o hold, técnico de som iluminador, eu preciso, se é um evento que eu estou produzindo do zero, eu preciso pagar equipamentos, né, de som, de luz, a montagem do palco, o aluguel do teatro que a gente tiver. Bom dia, Germana, coisa linda, cafezinho. E eu preciso pagar isso. Eu preciso pagar a mim mesmo, produtor. Nunca se esqueça de se colocar na planilha, por favor. E isso acontece, tá, gente? Então preste atenção. Enfim, preciso dar alimentação para essas pessoas, né? Eu tenho todo um custo que vai girar em torno da minha ação cultural. Isso é um orçamento. É você levantar tudo que você precisa, tudo que você vai gastar para você fazer aquela coisa acontecer. E planilha é exatamente o objeto físico, é onde você coloca esse orçamento. É aquela gradezinha que você vai colocando ali dentro, né? E a planilha, ela é um instrumento, na verdade, para te ajudar nessa caminhada da produção cultural. A planilha é uma forma que uma fórmula que você vai usar para que você consiga enxergar todos os custos desse projeto, tá bom? Eu costumo dizer que uma planilha é a visualização na prática das coisas que são subjetivas, desculpa. Ixi, me enrolei muito. Senhor Jesus amado, me faça acordar. Planilha é uma visualização prática de coisas que são subjetivas para você, informações que são subjetivas. Quando eu começo a colocar essas informações dentro de uma planilha, eu consigo visualizar isso de forma mais objetiva, entendeu? Tudo que é subjetivo vai virando mais objetivo para mim, para eu entender se eu vou conseguir fazer. Veja só, na conversa que eu tive ontem, a gente se preocupou em levantar isso para entender se o nosso sonho é viável, certo? Então, acho que essa parte de orçamento, de planilha, vem bem no comecinho mesmo, antes de você tentar tirar o sonho do papel, para você entender se o sonho de fato vai conseguir sair do papel, entendeu? É isso. Quando você entende que dinheiro não é uma coisa ruim, aí vai começar a te ajudar, tá? Então, às vezes a gente enxerga um custo de planilha, um orçamento, só como uma coisa ruim, né? Como uma coisa, poxa, uma coisa pesada, despesas que eu vou ter e pronto. Na verdade, não. Você tem ali a possibilidade da realização de um sonho e isso é lindo, né? E neste orçamento, você tem não só as despesas que você vai ter, mas você tem também os pagamentos que você vai receber. E isso tem que ser bom para você. E quando você levanta todos esses custos, é muito importante, porque às vezes a gente viaja tanto com o artista, o artista viaja tanto, inventa coisas tão mirabolantes que acaba virando um projeto que você está fazendo, dando seu suor, somente para pagar a estrutura dele. E você não vai se pagar porque é muito dinheiro, entendeu? Eu lembro muito quando eu trabalhava no Quinteto Violado que a gente ficava assim, vamos fazer, e ficava imaginando 1000 projetos, né? A gente sempre imaginava um monte de projetos, escolhia um projeto para poder acontecer. E aí tinha projeto que a gente imaginava uma coisa tão mirabolante que a gente olhava e fazia, não, minha gente, isso aqui quem tem que fazer esse projeto é o dono da empresa de gerador, porque a gente vai gastar mais com gerador do que com qualquer outra coisa se a gente inventar de fazer isso. Era muito engraçado. Aí virou meio que um meme entre a gente. Não, isso aqui é um projeto de gerador. Aborta esse e vamos fazer outro. Vamos fazer um que a gente tenha, que a gente pense que a gente vai também precisar se manter. Então não adianta você criar um projeto que tem um orçamento muito alto e aí você acaba não se pagando, entendeu? Você precisa entender que você é parte importante desse orçamento. Para você, afinal de contas, o seu objetivo aqui é o quê?
pagar suas contas, seus boletos com grande produção cultural, e eu vou lhe ajudar nisso. Então, eu te dou essa dica. Se o projeto é tão incrível, tão mirabolante, tão fantástico, que ele não vai conseguir nem te pagar, porque o orçamento é tão alto que não sobra dinheiro para te pagar, aborta essa missão, tá? Aborta essa missão. A não ser que seja uma coisa que você esteja investindo, né? E aí depois você vai colher. Tudo bem, se é uma coisa que vai ter continuidade, que vai ser mais longa, que você vai ter a possibilidade sim de ter o seu investimento de volta, tudo bem. Se não, cai fora que é roubada. E aí você vai ficar se lamentando porque você não tem o dinheiro para pagar a conta de luz e trabalhou para caramba e não tem dinheiro para pagar a conta de luz, tá bom? Então, quando você começa a entender que o orçamento ou o dinheiro não é o seu inimigo, você começa a voltar a ser amigo dos números, tá? Você começa a ficar mais tranquilo dentro desse universo, né? De orçamentos e etc. Então, deixa eu te falar uma coisa agora que talvez lhe choque. A planilha é sua amiga. Ela está aqui para te ajudar. Oh, isso mesmo, a planilha, ela é um instrumento que está aqui para te ajudar. Eu demorei muito a entender isso. Eu sempre detestei tudo que tinha cara de número, eu detestava. Então, planilha para mim era uma coisa que eu não queria nem olhar. E hoje eu entendo que ela é um instrumento que me ajuda a entender o projeto, entendeu? Imagine se eu estivesse fazendo tudo num papelzinho assim, ou misturado dentro de um texto, ia ficar muito mais confuso. Na planilha eu consigo enxergar tudo, né? Ela calcula o que você odeia calcular. Ela tem fórmulas. Olha que legal. Ela te mostra mais facilmente o resultado do que você precisa saber. É muito bom. E assim, eu não sou muito dada a números não, então eu sempre tive um problema em aula de matemática, por exemplo, que era uma coisa muito fora da realidade, fora de contexto, sabe? Sem contextualização. E aí eu ficava um pouco perdida nesse universo de números. E o que eu faço com a planilha? Por que eu evoluí nesse sentido? Porque eu passei a conversar com a minha planilha. Feito uma louca? Sim, feito uma louca. Passei a conversar com a minha planilha. Eu falo para ela, né? Por exemplo, eu vou precisar de alimentação. Massa, eu vou precisar de alimentação para quantas pessoas? 10 pessoas. Massa, 10 pessoas. Então a quantidade é 10. E essas 10 pessoas vão comer quantos dias? 2 dias. Massa, 2 dias. Então a ocorrência é 2. Então 10 vezes 2, eu vou ter 20 refeições. Quanto vai custar cada refeição? R$1. R$1. Beleza, bota lá, R$1. Então, lá no final da minha planilha, no final da linha da minha planilha, vai aparecer assim, vai ter uma fórmula, que eu faço a fórmula, olha como eu sou sabida. Olha que coisa simples como vai fazer a fórmula. Eu aperto igual, aí eu coloco, aí eu clico onde eu quiser, é igual a, por exemplo, eu quero a quantidade de pessoas, né? É igual a 10, né? Eu quero botar 10 lá, eu só clico em cima do 10, puf. Aí eu boto 10, mais, aí aperto maisinho, mais aquela, ou, aliás, é vezes, né? Porque eu quero multiplicar 10 vezes 2. Então, 10, aperto no 10, boto no vezes de multiplicar e vezes 2, vezes 2 que são 2 dias, vezes 1 que é R$1. Aí eu vou saber no final da linha exatamente quanto é que custa. Depois que eu aprendi a conversar com a planilha mesmo, eu viro e faço, é isso mais aquilo, vezes aquilo, menos aquilo. Eu converso com ela assim, tudo ficou mais fácil. Quando eu transformei aquilo em humanas, ficou muito mais fácil para eu conduzir, né? Então eu bato altos papos com minha planilha e dá tudo certo, porque ela consegue me dizer exatamente quanto é que eu vou gastar de alimentação. Ela me disse que nessa ocasião eu vou gastar R$20 de alimentação. E aí eu já vou ficar com o coração mais tranquilo, porque eu achei que ia ser mais, vai caber no meu orçamento, ou eu vou ficar desesperada. Não, a gente vai precisar baixar esse custo, vamos ligar para a pessoa que vai
oferecer alimentação para ver se a gente consegue baixar esse custo. Entenderam? É assim. Foi assim que eu virei amiga da minha planilha. É assim que eu converso com a minha planilha. Então, passe a conversar com a sua planilha que vai dar bom, vai ser legal para você. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito, eu tenho uma planilha padrão para os meus projetos. É assim, nas leis de incentivo, elas usam mais ou menos a mesma planilha. Elas querem saber unidade de medida, elas querem saber o que é unidade de medida. Unidade de medida é assim, por exemplo, se eu falei agora alimentação. Aí, quando eu falar alimentação, quando eu disser a quantidade é 10, aí eu vou ter que dizer para eles quantidade, que tipo de unidade de medida eu estou usando. Se é metro, se é litro ou se é unidade. Nesse meu caso, seria unidade. São 10 unidades de refeição, né? Aí, enfim, aí você tem unidade de medida, você tem a quantidade, a ocorrência e o valor unitário, certo? É basicamente isso que tem quase todas as planilhas que existem e que não existem, de lei de incentivo e editais, certo? Então eu tenho no meu computador já uma planilha padrão, que eu já tenho essas fórmulas todas prontinhas, que eu fiz, que eu tenho essas fórmulas todas prontinhas, e aí quando chega um novo projeto para fazer, eu já vou colocando, jogando ali dentro, que aí eu não esqueço de nada, entendeu? E aí já tem as fórmulas, já somo o que tem que somar, já divido por divulgação, porque muitas vezes a verba para divulgação e a verba para administração do projeto são restritas em alguns editais, né? Então, no máximo, você pode usar no máximo 30% da verba para divulgação, no máximo 8% da verba para administração do projeto. Aí, por isso que eu separo essas contas para saber exatamente se está dando ou se não está dando isso, certo? Então, eu tenho essa planilhinha padrão e aí vê, quando eu vou conversar com alguém, enfim, já planejar ai Deus, quando eu vou planejar um projeto, né, ainda no campo do planejamento, né, ainda no campo do delírio, eu já vou colocando as coisas na planilhinha, velho, porque isso vai me mostrar se esse projeto é viável ou não, entendeu? Eu já vou jogando lá dentro. Gente, isso é muito rápido, muito, muito rápido. É rapidinho, você vai botando tudo ali dentro e fica tudo pronto, tudo beleza, tá? Então, é legal você manter uma planilha padrão, assim, é legal você manter ai meu Deus, as palavras estão tudo sumindo hoje. Um arquivo com essas facilidades, né? É legal você deixar mais ou menos pronto, coisa que você vai botando só as informações, que aí vai sendo mais fácil para você. Hoje em dia, eu já consigo usar com tanta facilidade o Excel, que eu já consigo, assim, no meio de uma conversa, abrir o Excel planilha do nada e começar a fazer e jogar as informações ali e colocar as fórmulas, enfim, e dá tudo certo. Porque você fica tão familiarizado com a ferramenta que você acaba fazendo isso normal, como se você estivesse anotando num caderno. A dificuldade é a mesma, tá? Então, é legal você ir treinando, porque a proporção que você vai pegando a prática, isso vai fluindo com muita facilidade. E saber manusear o Excel é uma ferramenta muito legal para o produtor cultural, porque ela te ajuda em muitos sentidos. É muito fácil fazer as coisas quando você domina minimamente. Eu não estou falando para fazer dashboard, para fazer um negócio assim, não. Você domina minimamente, aprende a somar e dividir ali, já tá bom. Já vai fazer que sua vida seja muito mais fácil, tá bom? Então eu uso uma planilha para tudo na minha vida de produção cultural. Por exemplo, eu coloco no meu checklist, o meu checklist eu faço numa planilha do Excel. O meu checklist é na planilha do Excel, os meus orçamentos, obviamente, são em planilhas de Excel. Às vezes eu faço decupagem de edital em Excel. O que é decupagem de edital? Eu leio o edital e vou extraindo
os trechos mais importantes, só o que me interessa, para ficar um texto bem chutinho, para na hora de eu pesquisar eu saber onde está, às vezes eu uso a planilha de Excel para organizar isso também, né? Lista de contatos, lista de presença. Eu trabalho com orquestra, eu preciso ter presença, lista de presença. Eu faço lista de presença em planilha. Eu faço, às vezes tem que entregar camiseta, é um festival e você tem que entregar um monte de camiseta para um monte de gente. Aí eu faço essa tabelinha no Excel, porque às vezes você tem assim 300 camisetas para entregar. Aí você vai entregar 10 para um grupo, 7 para o outro, 3 para o outro. Eu faço linda uma planilhazinha no Excel e vou dando ok em quem já recebeu. Isso realmente facilita a vida do produtor. Você saber manusear isso realmente facilita a vida do produtor. Eu uso planilha para quase tudo. Quase tudo. Eu tenho aqui um roteiro agora, o roteiro que eu estou falando com você, ele tá numa tabela, ele não está numa planilha do Excel, mas ele está numa tabela aqui, porque tem perguntas que eu não quero deixar de fazer para você, então eu anoto, né? E sempre assim, lembrar de dar exemplos, lembrar de explicar porquê, lembrar de conceituar. Tá tudo aqui anotado nos quadradinhos que eu tô aqui olhando e falando para vocês. É assim que eu me organizo. É muito mais fácil se organizar quando você tem um instrumento que te ajuda a organizar. Entendeu? Marisa, é Marisa? Mari Santiago, deve ser Marisa ou Mari. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Bem, seguinte, tem uma coisa que você não deve fazer na sua vida, tá? De produtor cultural. É ignorar que os números existem e ficar só naquela viagem de que massa esse projeto lindo que vai mudar a vida das pessoas e tal. Sempre que você for fazer... Marília, bom dia, Marília. Marília, eu estou falando hoje um pouco sobre essa relação que o produtor cultural tem que ter com números. Mas não se assuste, eu também odiava números, vou falar um pouco sobre isso já já. Mas quando você... se você começa a ficar muito viajada no seu projeto, que vai ser lindo, que vai ter a Xuxa aparecendo, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e você não se prende também ao orçamento, aos números, você corre um grande risco de investir muita energia em uma coisa que não vai sair do papel. Então, por isso que eu faço meu delírio, filosofo bem muito e depois eu corro para o papel, corro para a planilha para poder entender se aquilo é viável ou se aquilo não é viável. Esse é o ponto de partida na minha cabeça para um projeto cultural. Antes de qualquer coisa, eu vou botar no orçamento e vou entender se esse projeto é viável ou não, porque eu não quero perder meu tempo com uma coisa que não é viável, tá bom? Ok? É muito duro isso, né? Você investir muito tempo e no final das contas você olhar e vai dizer, gente, não vai sair do papel. A gente não quer essa frustração, então a gente logo no começo se preocupa com os números. Todo projeto para mim começa com números. Então o que você não deve fazer é deixar para fazer os cálculos, as contas, todas por último e de uma vez. Isso é muito perigoso. E o perigo, gente, não é perigo, eu vou ter que pagar milhões e não tenho dinheiro. Não é desse perigo que eu estou falando, não. O perigo que eu estou falando para vocês é de você investir tempo, e tempo para a gente é dinheiro, é você investir tempo, energia, massa encefálica, cérebro, para uma coisa que não vai acontecer, que não vai sair do papel, porque de fato não é viável, certo? Então, não deixa para fazer os cálculos, fazer a conta é a última coisa do projeto, não faz isso, tá? Realmente para pensar um pouco, antes de tudo, se realmente você tem condição de realizar aquele projeto, né? Ou entende, é um projeto que você ainda está na sua cabeça, você está estudando e você ainda vai ver como é que você vai conseguir aquela grana. Aí imagina, você tem um projeto pequeno com artistas desconhecidos que fica muito caro, porque a viagem da ideia é muito cara, que fica muito cara. Como é que você vai correr atrás dessa grana? Fica inviável, né, gente? Aí você vai o quê? Enxuga essa ideia
né? Coloca aquela ideia dentro da realidade, dentro do que você imagina que você vai conseguir captar em algum edital ou que você vai bater nas portas de alguém, enfim. É muito importante você entender primeiro o orçamento do seu projeto para entender se ele vai ser viável, para depois você começar de fato a gastar sua energia, né? Gastar o seu tempo nesse projeto. Então, já sabe, né? Pensou num projeto, viaja bem muito para, enfim, ter a sua ideia brilhante e depois transforme isso em números para entender se a sua ideia é viável ou não e para também fazer com que a sua ideia seja viável, para transformar a sua ideia numa ideia viável. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui, por favor. Perguntas me ajudam muito, tá? De verdade. Bem, então não deixa para fazer os cálculos por último, tá? Os cálculos do seu projeto, eles são uma coisa importante para você decidir se o projeto vai de fato acontecer. E tem uma coisa muito perigosa que aí eu queria que você se protegesse, tá bom? Que você pode dizer assim para mim, Carlinha, mas números não é comigo, números não é para mim, eu sou a pessoa que cria, eu sou a pessoa, sabe, que viaja, eu não sou a pessoa que vai falar dos números. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Você é a pessoa que vai falar dos números. Agora, tem uma boa notícia também. A boa notícia é que falar sobre esses números não precisa ser uma coisa aula de matemática. A gente não precisa disso. A gente está falando de valores dentro de contextos. Então, tudo vai ficar mais fácil. Vai por mim. Então, tudo que não pode acontecer na sua vida é você deixar que esse preconceito, né, que é um conceito pré-estabelecido já na sua cabeça, de que você não vai conseguir gerenciar os números, então não permita que esse preconceito se instale em você e que você congele. Porque o que eu tenho para lhe dizer é, tudo na vida da gente é decisão. E você pode sim decidir dominar a planilha, você pode decidir dominar os aspectos de orçamento do seu projeto, por que não? E aí eu estou falando não de números, eu estou falando de informações do seu projeto. Por exemplo, eu quero fazer um programa de rádio. Massa, eu tenho quanto para fazer um programa de rádio? Eu tenho 10 mil reais para fazer um programa de rádio. Certo, quanto é que custa um programa de rádio? Não sei. E aí você vai parar e você vai botar numa planilha simples. Você vai escrever lá quanto é do jornalista, quanto é do técnico, quanto é do aluguel do estúdio, né? Quanto é de divulgação que eu vou investir. Faz uma listinha, soma. No final, deu 10 mil? Deu menos de 10 mil? Deu mais de 10 mil? Se deu mais de 10 mil, você vai dizer, então eu vou ter que pagar menos de divulgação, ou vou negociar com o jornalista para ver se ele baixa um pouquinho para caber no orçamento, né? Não esqueça de se pagar, por favor, coloque lá produção, certo? Então, isso é simples, isso não é uma coisa pura matemática, não é isso. Eu estou falando de conversar realmente com esses dados, é você juntar esses dados e entender entender se esse projeto é viável ou não, né? E administrar isso, gerenciar isso. Então, não deixa o seu preconceito, né, lhe paralisar. Bota na sua cabeça que isso pode ser uma conversa e que uma planilha é só um instrumento, ela não é um meio de vida, sei lá, ela não é uma nova filosofia de vida, não, ela é só um instrumento para te ajudar a enxergar essas coisas de forma mais objetiva. E aí você pode dizer para mim, eu odeio matemática. Eu também odeio matemática. Que maravilha, eu odeio muito matemática. Sempre odiei a minha vida toda, eu era péssima. Eu acho que era a pior aluna do colégio, né? Eu sempre ficava de recuperação em matemática, sempre. Eu não conseguia entender de jeito nenhum, era um monte de número perdido. Pra que eu tô aprendendo a fazer essas contas? Não quero isso, tem máquina calculadora, por que eu tenho que aprender esse negócio? Era muito difícil para mim, muito difícil. Mas depois que você entende que trabalhar com produção cultural
trabalhando com produção cultural, você precisa entender o que acontece nas finanças do projeto, e aí você trata isso, você não trata isso como matemática, você trata isso realmente como dados, como informações, como uma conversa que você tem com o seu próprio projeto, né? Tudo fica mais fácil, gente. Não precisa achar que a partir de agora a sua vida vai ser uma eterna aula de matemática, porque eu continuo odiando matemática, entendeu? Eu detesto isso, aquelas fórmulas todas, aquelas contas todas. Você não vai precisar usar isso. Se você souber o mínimo, se você souber somar, subtrair, dividir, multiplicar, tá bom. E isso eu acho que a gente, até para ir comprar pão na esquina, a gente precisa saber, né? Então, basta saber isso e já dá para você sim fazer a sua planilha, já dá para sim você gerenciar o seu projeto cultural sem perrengues, tá? Então, dá sim para ser produtor cultural, se você, mesmo você odiando matemática. E você pode me dizer assim, Carlinha, mas eu tenho zero raciocínio lógico. Eu não tenho nenhum raciocínio lógico. Eu também não tenho nenhum raciocínio lógico. Gente, vocês precisavam ver. Minha irmã, ao contrário, ela nasceu sabendo tudo, né? Então, quando ela é 2 anos mais velha que eu. E aí, quando chegava na época de prova da escola, eu estava perdida completamente, né? E ela era boa, assim, em matemática, em física, sabe? E aí ela ia me ensinar com toda a paciência do mundo. Claudinha, sou eternamente grata aos seus momentos dedicados à tentativa de me fazer entender física. E aí ela chegava para mim e começava a explicar, e ela explicava bem detalhadamente. Aí ela virava para mim e fazia, entendeu? Eu fazia, não. Aí eu, tudo bem, eu vou te explicar de novo de outro jeito. Aí explicava tudo de outro jeito. Entendeu? Não. Aí ela ia, tudo bem, vamos tentar por outro caminho. Aí explicava tudo de outro jeito. Entendeu? Eu começava a chorar, não entendi nada, eu não consigo, eu não tenho esse raciocínio lógico, eu não consigo pegar essas coisas no ar que você consegue pegar, eu não tenho esse raciocínio lógico, e agora? Né? Enfim, gente, eu consegui me formar, tá? Eu tenho o 3º grau completo, depois de todos esses perrengues, mas eu não tenho nenhum raciocínio lógico matemático. Em compensação, se você disser assim, Carlinha, vamos botar a orquestra para tocar dentro de um navio com 150 elefantes boiando em volta, eu digo, bora, rapidinho. Porque a inteligência da gente ela é setorizada. Olha aí, que maravilha. Ainda bem que a ciência já descobriu isso. Porque eu achava que eu era a pessoa mais burra do mundo, porque eu não conseguia entender, mesmo minha irmã me explicando 800 vezes, fora as vezes que o professor me ensinou, né? E eu não conseguia entender, então me achava muito burra. Não, gente, calma. Inteligência é uma coisa setorizada, tá certo? Então, hoje eu tenho uma carreira linda de produtora cultural. Eu já fiz eventos com pessoas que eu acho incríveis. Ícones para mim. Eu faço eventos, desde eventos bem pequenininhos até eventos enormes, gigantes. Aí falando de elenco, com elenco de 150 pessoas ou com um público de 200 mil pessoas. Então, essa é a boa notícia, tá? Inteligência setorizada. Se você não tem um raciocínio lógico-matemático, você não precisa ter para ser produtor cultural, porque eu estou aqui para provar isso, certo? Não fique nervoso, vai dar certo. E eu estou aqui para lhe ajudar e mostrar que você não precisa desse raciocínio lógico todo matemático para ser produtor cultural, não. Você precisa só saber o básico para comprar pão, né? Olha, as mesmas informações que você usa para comprar pão é a mesma coisa para fazer um projeto um projeto cultural, tá? Você vai precisar saber somar, dividir, multiplicar e subtrair só. O resto não precisa não, tá? Esquece a raiz quadrada que você não vai precisar aqui não. Então fica tranquilo que dá sim para ser produtor cultural mesmo sem raciocínio lógico, tá? E aí você pode me dizer também, poxa Carlinha, eu não faço ideia de como é que se mexe no Excel. Eu tenho 2 coisas para falar para você. A primeira de todas é bem-vindo ao mundo do apertador de botão. Como foi que eu aprendi a mexer no Excel? Desculpa, só um minutinho, mais um golinho de café. Como foi que eu aprendi a mexer no Excel? Apertando o botão. Eu abri o Excel, enxerguei a planilha e comecei a apertar botões e ver
como era que as coisas aconteciam ali dentro. Foi assim que eu aprendi, né? Eu sou apertadora de botão oficial do Excel. Mas, na minha época, né, quando eu comecei a mexer no Excel, a gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Hoje, você escreve no Google, Excel do zero. Alguém vai te ensinar com uma cara bem fofinha, te mostrando tudo. Como é que você faz para aprender a mexer no Excel do zero? Então, abra um tutorial lá e vai aprender, tá? É simples, né? É porque a gente olha, quando a gente olha assim, planilhas gigantes, maravilhosas, incríveis, você olha e faz, gente, isso é muito complicado para mim. Mas não é, tá? Você pode conhecer a ferramenta, depois que você conhecer a ferramenta, você vai entender que ela é só uma ferramenta para o que você quer fazer. Então, se você não precisa de uma planilha super complicada, beleza, você vai fazer a sua planilha simples. Mas essa ferramenta, ela vai somar por você, ela vai multiplicar por você, ela vai fazer aquelas 4 funções básicas da matemática por você de uma forma muito prática, né? E você vai conseguir reunir ali as informações do seu projeto, né? As informações orçamentárias do seu projeto, que são muito importantes, e você vai conseguir calcular o que você precisa sem ter que fazer força, gente, sem calculadora, sem ter que fazer continha no papel, contar no dedo, não precisa nada disso, entendeu? Lá no Excel você consegue fazer isso tudo direto. E você pode sim colocar no Google um tutorial Excel do zero, sei lá, escreve uma coisa assim, para você aprender a mexer nessa ferramenta. E bem-vindo ao mundo do apertador de botão, que sou eu, zero de especialização em Excel, mas uso muito ao ponto de já saber os traqueios, já saber fazer as coisinhas com mais facilidade. E aí não adianta você ficar reclamando e dizendo que não tem vocação para número, né? E aí vira aquela coisa, né, que é a crença limitante, né? Que todo mundo fala da crença limitante, que é isso, você acredita que você não vai conseguir ser produtor cultural porque você não sabe, não tem vocação para número, não sabe gerenciar número e tal, não tem vocação para gerenciar dinheiro, e aí você fica preso nessa crença limitante e você não vai para frente. Aí é o seguinte, o que eu tenho para lhe dizer, a única pessoa que vai perder com isso é você, entendeu? Veja só, administrar o dinheiro de um projeto é uma coisa muito fácil. Sabe por quê? Porque quando o projeto é aprovado, ele já tem um orçamento. Então, o que é que você vai fazer para administrar esse projeto financeiramente? Você vai cumprir o que está no orçamento. Então, se no orçamento está dizendo assim, que tem R$10 para comprar de banana, você vai ali na feira, pega R$10, compra a banana e bota lá bota os documentos lá no projeto e tá tudo certo. Entendeu? É assim. Tá tudo escrito lá no projeto, olha que maravilha. Então, calma, vai dar sim para você administrar projetos, certo? Mesmo você odiando matemática, mesmo você não tendo raciocínio lógico, mesmo você não sabendo mexer no Excel, dá sim. É só uma questão de organização, é só uma questão de disciplina. Você precisa ter organização e disciplina. Isso sim você precisa ter. E isso é uma decisão, tá, minha gente? Isso não quer dizer que você nasceu de berço com organização e disciplina, não. Significa que você tem que decidir que você vai ser organizado e disciplinado. Isso é uma decisão. Acorda de manhã e decide. Hoje a minha vida vai ser organizada e disciplinada, tá? Tem outros vídeos por aqui que eu falo sobre isso. Depois procura lá. Vai navegar. Que tem vídeos sobre tudo, tá? E eu precisando que vocês me mandem mais temas, porque daqui a pouco acaba, né? Daqui a pouco eu já falei de tudo. E, bem, vamos lá. Quando você vence o preconceito, esse grande preconceito que a gente tem de não sei mexer em planilha, não sei mexer em Excel, não entendo de números, sou péssima em matemática. Quando você vence tudo isso, né? O céu se abre de você. Oh! Porque apesar disso não ser o centro da produção cultural, isso é um ponto importante na produção cultural. Então não adianta você fechar os olhos para isso. Você de fato vai precisar minimamente gerenciar o orçamento, levantar os custos. Você vai precisar fazer isso minimamente. E você está falando com uma pessoa que odeia matemática.
Você está falando com a pessoa que era a pior aluna que existe no planeta em matemática, entendeu? Então, isso não pode ser, na sua cabeça, uma coisa que vai te parar. Não permite que isso congele você. Você não pode congelar por causa disso, tá? Porque é muito importante você entender que para você gerenciar coisas de produção, para você gerenciar orçamentos, planilhas, enfim, pagamentos e tal, você não tem que entender de números, você tem que entender de gente. Você tem que entender de organização, você tem que entender de disciplina. E isso, meu bem, não é matemática. E isso não é física, tá? Isso é só você saber quanto vai custar, quanto você vai pagar, a quem você vai pagar, de que forma você vai pagar, qual é o documento que você precisa para pagar. Isso sim você vai ter que saber. Então isso é organização, isso é disciplina. Isso não passa pela matemática. A matemática que você precisa saber é somar, dividir, subtrair e multiplicar. Mesmo assim, existe o Excel para salvar a vida da gente. Joga tudo lá, que ele faz as continhas para você, é uma maravilha. Vai lá aprender. Então, a minha dica prática de hoje, para você que acha que esse mundo de produção cultural não é para você porque você não entende de números, a minha dica prática de hoje é: entra no Google, assiste um tutorial do Excel, abre um arquivozinho lá, abre um arquivo, vê como é que mexe, vai mexendo, vai simulando uma planilha, inventa um projeto da sua cabeça, começa a botar suas coisas lá. Uma coisa importante, quando eu vou fazer a planilha de um projeto, antes dela eu fiz um checklist, né? Eu pensei em tudo que eu ia precisar. Aí eu pego esse checklist e jogo na planilha. Eu uso o meu checklist para ser a base da minha planilha. Às vezes, inclusive, eu já faço o meu checklist dentro da planilha. Porque aí eu vou levantar tudo que eu preciso, que não preciso, já está lá, né? Lembra que eu falo sempre que fazer um checklist é importante, porque você vai levantar todas as coisas que você precisa para o projeto e tal. Você já usa isso daí como a base das suas contas. Porque cada item dessa planilha vai ter um custo. Cada item desse Excel, desse checklist, vai ter um custo, né? E aí você vai colocar lá o custo, quanto custa, eu preciso de um abajur. Quanto custa o abajur? São quantos abajures? A gente vai usar por quanto tempo? Isso vai fazer diferença na minha conta? Então, então de abajur eu vou gastar tanto, entendeu? Faz esse exercício, experimenta fazer. Faz o primeiro, faz o segundo, vai experimentando, vai se familiarizando com a ferramenta e você vai ver como isso vai te ajudar muito. Inclusive, vou te dar informações agora chocantes. Esta pessoa que você está aqui há mais de 40 minutos ouvindo falar, esta pessoa aqui sempre odiou matemática, esta pessoa aqui tem zero raciocínio lógico e esta pessoa aqui é quem gerencia as finanças de um festival enorme chamado Janeiro de Grandes Espetáculos. Para vocês terem noção, em 2020 a gente teve 111 espetáculos em um mês. E quem gerencia toda a parte financeira desse festival sou eu. Imagine, essa pessoa que nunca foi boa em matemática, essa pessoa que nunca teve raciocínio lógico, que não conseguia entender física na escola, é quem faz a gerência financeira de um festival enorme, entendeu? Com as minhas funções básicas da matemática, né? Soma, subtrai, divide, multiplica, pronto. Na minha planilhazinha do Excel, entendeu? Somente porque eu tenho organização e disciplina, é só isso que eu preciso. Quando a gente está falando de números em projetos, a gente não precisa de fórmulas, de cálculos, de não sei o quê. A gente precisa de organização e disciplina. Se a gente tiver isso, a gente vai conseguir sim gerenciar um projeto ou até ser um gerente financeiro de um festival enorme como eu sou hoje. Então, gente, é isso. Para você, se você quer trabalhar com produção cultural, você em algum momento vai dar de cara nessas planilhas, vai dar de cara nesses orçamentos
E eu queria te dizer que você não precisa ficar preocupado com isso se por acaso você não gosta de números, se você não tem raciocínio lógico, se você odeia matemática. Não fique preocupado com isso, não permita que isso pare você, porque você não vai precisar fazer grandes cálculos, você não vai precisar de nada muito, nada que você não consiga fazer, né? Essa pessoa que odeia matemática, que odeia números e tal, essa pessoa que está falando para você, ok? Você, meu chapa, meu brother, meu companheiro na dor. Eu também nunca gostei de matemática, nunca fui boa nisso, mas depois que eu passei a entender que um orçamento ou que uma planilha de um projeto, ela pode ser muito mais humana do que simplesmente um apanhado de números, tudo ficou mais fácil na minha vida. Beleza? Era isso, minha gente. Então, amanhã eu estarei aqui de novo. Vocês têm alguma sugestão de tema? Fala pra mim, conta no inbox ou escreve aqui nos comentários do vídeo que vai ser bom. Todo dia às 8 horas da manhã eu apareço aqui para falar de produção cultural, para te ajudar a viver de produção cultural, certo? Eu já faço isso há mais de 20 anos, são 22 anos trabalhando somente com produção cultural e eu sei que isso é possível, seus caminhos, eu vou lhe ensinar, vou lhe mostrar esses caminhos, tá bom? Então, aparece aqui amanhã às 8 para a gente conversar. E não deixa de me perguntar coisas, por favor, ajuda no processo, tá bom? Um beijo e até amanhã.